ontem a gente já teve 3 partidas que aconteceram ontem. Meus palpites... Só acertei a vitória do Vasco. Vamos dar uma olhadinha nos resultados de ontem. A gente teve o Volta Redonda perdendo pro Atlético por 1-0. A gente teve um empate entre Iguatu e Juventude. Juventude classificado com empate, porque é o time de visitante e melhor ranqueado. E a vitória do Vasco da Gama por 3-1 diante do Marcílio Dias. Teve alguém que acertou aqui dos palpites de ontem? Eu acertei os 2. Coloquei Juventude ou empate na aposta que eu indiquei na KTO e vitória do Vasco. Odd 1,89, bem tranquilinha, sem susto nenhum. Apesar que a Juventude podia ter facilitado a minha vida, né? Mas deu boa no final. Mas esse jogo do Vasco foi encardido, E eu falei que o Atlético ia ganhar. Né? Só que não apostei. Não coloquei na aposta. Não coloquei na aposta o Atlético. O joguinho do Vasco não foi fácil não, hein? Foi chato, né? Foi o Vasco chato. faz 1-0. Tomou bola na depois trave. o Marcílio faz 1-1. Foi uma pressão danada. E depois no 3-1 tava tudo tranquilo. E o Juventude não teve vida fácil lá no Ceará também, não. O Iguatu acabou jogando de uma forma fechada. Não levou os sustos. Mas a Juventude não conseguiu jogar. E a Juventude por isso que eu coloquei, inclusive, Juventude ou empate. Porque eu tava achando... inteligente nessa. Foi bem. Eu tava achando que o Juventude não ia ganhar com facilidade assim. O Vasco tinha mais confiança, né? O Vasco facilitou, entre aspas, né? Porque fez um gol cedo, apesar de levar o empate logo em seguida, né? Mas aí conseguiu ainda no primeiro tempo fazer o 2-1, que deu uma acalmada, né? Foi um jogo muito parecido com o do Coritiba, se você for pegar. Só que as chances que o Coritiba perdeu no final do primeiro tempo, que acaba 1-1, o Vasco foi lá e aproveitou uma delas. Faltou um Verrete pro Coxa. Faltou, né? Nesse caso faltou o Adson, né? Que fez o segundo gol. Né? Mas, enfim... Mas o Verrete foi muito bem. Fez o primeiro, deu uma cabeçada bonita ali logo no muito primeiro bom tempo. jogador. Faltou o Felipe Dalk no Curitiba, porque essa semana o Dalk jogou muito na pelada. Tá louco. Cara, foi bem mesmo. Tá. Ainda bem que eu não tive o Alexandre Senechal no time, que na semana passada ele acabou largando. ele acabou deixando o empate acontecer pro nosso time, né? Essa eu joguei contra ele, ganhei. E hoje mais 15 partidas da Copa do Brasil. Isso mesmo, gente, 15 jogos. Dá pra você entrar na KTO.com e fazer aquele bilhetaço. Começa às 3h30 da tarde com Olaria e São Bernardo. A gente tem 7h15 Maringá e América Mineiro, 7h30 Itabuna e Nova Iguaçu, Murici e Confiança, Petrolina e Cascavel. Também 7h30 Maranhão e Ferroviário. Às 8h, Asa Internacional, 8h30 Portuguesa Santista e Caxias, 8h30 também Vila Nova e Aparecidense, Sampaio e Brusque. 8h30 também Água Santa e Jacuipense. 9h30, 4 partidas. O Trem diante do Sport, o Operário do Mato Grosso do Sul diante do Operário, o nosso fantasma aqui do Paraná, o Maitá contra o Sampaio Correia e o Operário do Mato Grosso encarando o Criciúma. Então tem muitos jogos para você entrar na KTO.com e dar aquela palpitada. Se for teu primeiro acesso, já sabe, põe o nosso cupom RICJP que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bônus limitados a R$100. O site é para maiores de 18 anos e, é claro, palpite com responsabilidade. Tem muito jogo bom para hoje, mas tem muito jogo perigoso. Vou falar um negócio bem sincero. Eu tô com medo do Internacional. Não tenho medo. Que o Asa é um time muito chato jogando em Arapiraca. Ganha. Imagina, tá com moral vencer o clássico de virada. O Asa sempre foi chato. O Asa sempre foi chato e já eliminou vários grandes. Eu vou fazer uma bem tranquilinha aqui. Vitória do Criciúma, lá no Mato Grosso, e vitória do Sport no Amapá. Odd 2. Combinado. TT. Diga, Ademir. E é esse aí do Sport que eu ia falar pra vocês. O Dalk tá jogando, cravando o Sport. Esse trem aí também é danado, hein? Já pregou peças, é um jogo perigoso. Agora sim me deixou com medo, viu, Ademir? Olha aí, ó. Não, eu não colocaria só Sport não, amigo. Você acredita no Operário? Você acredita no Operário, Ademir? No nosso Operário aqui. Operário do quê? Qual dos três? Do Paraná. Não passa. Não passa. Rapaz... Mas falou com convicção que agora eu parei de acreditar. E um detalhe, hein? Lá na KTO.com, a odd pro Operário do Mato Grosso do Sul, que enfrenta o nosso fantasma hoje, tá 4,33. Do Operário de Campo Grande? Olha aí, tá vendo?
4,33 pro Operário de Campo Grande, 3,50 o empate, 1,71 pra vitória do Operário do Paraná, Operário Ferroviário. No ano passado o Operário de Campo Grande ganhou, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que o Operário vai mordido pra essa partida. Ele já vai sabendo. O Guto ali também iria mordido. Mas o Guto era outro treinador, né? Só que o Guto também não finaliza, né? Não desperdiça aquele monte de oportunidade que os jogadores perderam. O raio às vezes cai duas vezes no mesmo. O Guto virou freguês do Águia. Já trouxemos as 15 partidas que acontecem hoje na Copa do Brasil. Vamos voltar para o nosso jardim e vamos conferir mais uma vez o horário e os jogos dos 3 times paranaenses que entram em campo na Copa do Brasil hoje. Repetindo mais uma vez para você ligadinho aqui no Bate Pronto Paraná, a gente tem o time do Maringá contra o América Mineiro, jogando às 7h15 da noite. E aí, isso. Esse jogo, inclusive, TT, é bom a gente falar aqui para quem tá ligado conosco, ele vai ser transmitido na Rádio Jovem Pan News de Maringá, na Rádio Jovem Pan News de Curitiba e na Rádio Jovem Pan News de Foz do Iguaçu. Então a nossa transmissão hoje, inclusive você que está em Curitiba, né, que tem aí o hábito de ouvir futebol no rádio, liga no 107.1 no FM a partir das 6 da tarde, né? Transmissão da nossa equipe lá de Maringá, o Eduardo Machado, o Edivaldo Ferreira nas reportagens, o Vitor Raimundi nos comentários. Nós vamos ter o Dudu Oliveira no nosso plantão permanente aqui em Curitiba, né? Que daqui vai gerar todo o sinal aí para as outras emissoras. Então nós vamos ter então a transmissão hoje, né, na rede Jovem Pan News aqui do Paraná. E no final de semana vai ser assim também, do Campeonato Paranaense. Londrina e Atlético, Cianorte e Curitiba, e na segunda-feira Cascavel e Maringá. Esses 3 jogos nós vamos transmitir nas 4 emissoras do Grupo RIC Jovem Pan News. Então Curitiba, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu vão acompanhar no final de semana, todas elas, a transmissão dos jogos do Campeonato Paranaense. Então nós vamos priorizar a cobertura dessa reta final do Campeonato Paranaense, né, com a transmissão em todas as nossas emissoras, em Curitiba, Londrina e Maringá e Foz do Iguaçu, dos jogos das quartas de final do Paranaense. Hoje, só Londrina que não vai ter hoje a transmissão, mas a gente vai ter em Maringá, Curitiba e Foz do Iguaçu o jogo Maringá e América Mineiro hoje na Jovem Pan News. Só uma situação rapidinho, TT. Depois que o Ademir me deixou com medo, eu vou trocar o esporte. Eu vou colocar a vitória do Criciúma e empate ou Cascavel contra o Petrolina. Esse ou aí é muito café com leite, né? Não, o Cascavel joga pelo empate, né? Responsabilidade. Eu nunca jogo. Ontem deu certo com o Juventude. Ontem deu certo com o Juventude. Se eu tivesse colocado o Juventude seco, teria perdido. Olha, o Cascavel ontem um bom palpite para hoje, viu? O Cascavel, acho que foi, apesar do time ter sofrido para chegar lá em... Esse para mim é o problema. Petrolina, pra né? Mim também, por isso que eu vou colocar o mas os caras estão bem ligados. Eu acompanho, né, de perto aí o Cascavel lá por conta do RIC Sport Clube lá em Cascavel. Os caras estão com sangue no olho para esse jogo hoje aí, viu? Então vamos dar uma passada novamente nos jogos dos 3 paranaenses que acontecem hoje. Maringá e América Mineiro, jogo 7h15 da noite, a partir das 6 da tarde. Todas as informações na Jovem Pan News Maringá, também na Jovem Pan News Londrina e no YouTube para você nos acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. 9h30 da noite, Operário do Mato Grosso do Sul contra o nosso querido Operário Fantasma. E aí a gente tem também o jogo do Cascavel, 7h30 da noite, encarando o Petrolina, jogo que o Cascavel teve muita viagem pela frente. Vamos começar falando do Dogão, do Maringá, que é o jogo que leva hoje a nossa transmissão, e o Eduardo Machado chega com as informações do Maringá para o jogo de hoje. Fala, Edu. Pois é, né, TT? Confronto difícil para a equipe do Maringá Futebol Clube, mas a cidade está muito ansiosa por esse jogo contra a equipe do América Mineiro. Pelo que a gente pode perceber, a cidade hoje respirando futebol. Maringá, que é uma cidade que gosta muito de futebol, e o Maringá que vem proporcionando isso para a cidade, né? Com disputa de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, sempre trazendo bons jogos também do Campeonato Paranaense, e hoje a cereja do bolo, né? A Copa do Brasil, não se fala em outra coisa em Maringá, a não ser esse confronto das 7h15 da noite de hoje no Estádio Regional Willie Davis. O Maringá que tem algumas dores de cabeça, digamos assim. O técnico Jorge Castilho ainda não sabe se Serginho poderá jogar ou não. A minha percepção é que o Serginho não vai pro jogo. É claro que
ao entendimento do departamento médico, tem que esperar a palavra oficial, eles vão esperar até o momento da divulgação da escalação oficial, mas pela lesão muscular que o Serginho teve de adutor, dificilmente dá para colocar o jogador num sacrifício numa partida como essa, né? Então a gente fica nessa expectativa do que pode acontecer. Agora, algo que a gente não esperava e que o Maringá não tem culpa, mas vai ter que cumprir, é a respeito do Zé Vitor. No ano passado, no confronto também da primeira fase entre Operário do Mato Grosso do Sul e Operário do Paraná, o Operário de Ponta Grossa, ele vestia a camisa do Fantasma e foi expulso contra a equipe sul-mato-grossense. E dessa forma, como tomou cartão vermelho, ele tem que cumprir a suspensão pelo cartão vermelho. Então, o Zé Vitor, volante, que vem atuando com a camisa 18 do Maringá, titular da posição do meio-campo, não vai poder ir para o jogo. Então, a certeza existe que o Zé Vitor não vai para a partida, enquanto o Serginho, existe essa dúvida aí até a bola rolar no Willie Davis hoje às 7h15 da noite. Inclusive, o Jorge Castilho, com essas dores de cabeça que ele tem várias escalações que ele pode colocar a campo. Por isso a dor de cabeça. Por exemplo, ele tem a opção de jogar com 3 zagueiros e também com o famoso 4-3-3 que dificilmente ele abandona. Então, o provável Maringá para hoje tem Deimson, Marcos Vinícius, Vilar, Ronald e Kaique. A linha defensiva não muda. No meio campo, Morelli e Rodrigo são certezas. E aí, caso o Serginho não jogue, Iago Santana ou Parrudo. Aliás, Iago Santana ou Parrudo para o lugar do Zé Vitor. Então um desses dois vão para o jogo porque o Zé Vitor não vai para a partida. Negueba é certeza no comando de ataque e aí sim para o lugar do Serginho existe aí a expectativa de que Júlio ou Robertinho possam jogar ou até quem sabe mesmo o Bruno Lopes. Agora, se ele preferir jogar com 3 zagueiros numa formação num 3-5-2, aí ele poderia jogar com Deimson, Tito, Vilar e Ronald, aí também com a opção de Morelli, Rodrigo e Iago Santana. No ataque, Negueba, Robertinho e Júlio, claro, com o Marcos Vinícius e com o Kaique também, fazendo a função dos papéis de ala. Então ele tem essas duas opções de escalação. E aí, é claro, né? Com a saída do Serginho, fica a hipótese do Bruno Lopes, do próprio Mirandinha, do Robertinho, do Júlio. O Negueba deve ser mantido no comando de ataque do time. Então, há muitas incertezas para o Jorge Castilho ainda para o confronto. Agora, ele vai ter que ir para o jogo de uma forma ou outra, ainda mais pegando o América, que está invicto no ano, às 7h15 da noite. A parcial de ingressos vendidos, já são 7.000 ingressos vendidos antecipadamente, né? Então, a equipe do Maringá que vai ter que lidar com o torcedor, que vai estar apoiando, mas se o resultado não vir, vai estar cobrando também. E com o América, que vem invicto aí, são 17 gols marcados, apenas 2 sofridos no ano. E o time ainda não perdeu para ninguém, venceu o Cruzeiro, empatou com o Atlético. O América deve ter o Dalberson, o Matheus Henrique, Júlio, Ricardo Silva e o Marlon, Juninho, Ale e Mateuzinho, Fabinho, Vitor Jacaré e Renato Marques. É praticamente o mesmo time que enfrentou o Atlético no último sábado pelo Campeonato Mineiro. Confronto difícil, mas a expectativa, o torcedor está esperançoso nesse confronto entre tricolores, 2 times verdes, pretos e brancos, no Willie Davis às 7h15 da noite. A partir das 6 horas, a gente transmite aqui na nossa Jovem Pan News em 99.3 para Maringá e também 107.1 para toda a região de Curitiba e região metropolitana. Tá falado, TT? É isso aí, daqui a pouquinho o Eduardo volta mais uma